seja muito bem-vindo ao canal Vir a Ser, diálogo sobre o desenvolvimento infantil. Nós vamos falar hoje sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a parte prática, que é a teórica. Eu já gravei com uma querida colega, a Aline, neuropsicóloga, que nesse momento nós falamos, né, sobre toda a parte teórica, o conceito, o diagnóstico, o tratamento, o prognóstico, e eu convido você a acessar porque já está no canal. Esse momento, nós vamos conversar com uma família, é por isso que eu digo que é a parte prática, com uma criança que tem o TDAH, e vai falar um pouquinho de como é a rotina do dia a dia, né? Como que é conciliar o trabalho, conciliar os estudos e, lógico, enaltecendo e favorecendo a infância, que é uma fase tão singular na vida de todo ser humano, né? Então, os meus convidados de hoje é o Gugu, querido Gugu, obrigada por você ter aceitado vir aqui conversar com a gente. A Shirley, que é a mãe do Gugu. Obrigada, Shirley. Eu que agradeço. É um prazer ter vocês aqui, falar sobre um assunto que eu vejo que por mais que tenha muito estudo, né, que é falado bastante na mídia, mas eu vejo que pela minha convivência, né, o quanto eu circulo, eu vejo que ainda falta um pouquinho de informação, principalmente aí no contexto social, escolar, né? Então, vai ser muito importante a gente bater esse papo e poder, né, contribuir aí com muitas famílias e com as escolas também. Espero poder contribuir também, essa é a nossa realidade. A gente pesquisou bastante, né? Vai se desenvolvendo a cada dia. E eu também acredito que é muito importante a gente estar trocando essa ideia, o que sabe, um que um já passou, o outro já passou, as experiências, para cada vez ficar mais leve para todo mundo. Eu acho que a gente, enquanto mãe, é muito gostoso ouvir outra mãe, né? Sim. Parece que dá um conforto, assim, no coração, falar, ufa, então é isso. É isso, não é um problema só meu, não errei enquanto mãe, principalmente, né? Principalmente. E aí você começa a perceber, não, que tem solução, que é comum, né? E que passa também a ensinar a respeitar, né, que outras pessoas também têm essas dificuldades, sim, né, essas situações que precisam ser encaradas de frente, tanto para quem vive ela na pele, né, quem sofre, a família que tem o TDAH na família, como com quem convive, no caso. Sim, sim. Fala um pouquinho, como é que foi o processo para chegar ao diagnóstico de TDAH? Então, com o Gugu, na verdade, veio muito cedo o diagnóstico, bem precoce mesmo, né? A gente estava em Curitiba fazendo um tratamento relacionado a uma outra situação, uma cardiopatia, e ele ficou um período internado no Pequeno Príncipe lá, e aí, depois de uma bateria de exames, né, fez um exame inclusive bem rigoroso, que é o de catecolaminas, descobriu-se que ele tem a baixa dopamina no organismo, que é a principal característica do TDAH. Isso. E aí, tendo, né, avaliado a estada dele lá e tudo, chegou-se à conclusão que ele tinha o TDAH, principalmente por conta do exame. Eu falava, como assim déficit de atenção, principalmente? Hiperatividade, a gente ainda ficava meio assim, né? Mas déficit de atenção, imagina, ele entrou na escola com 1 ano, né? Foi evoluindo, passou a série porque, né, não fazia sentido. Mas mesmo assim, a gente eu vim para Londrina, procurei vários profissionais, uns disseram que sim, outros disseram que não, mas, assim, o que mais motivou foi que um falou assim, olha, não é hora da gente dar certeza, porque ele precisa ir para a escola e lá a gente vai conseguir avaliar realmente até que ponto precisa de medicação e o que tem que ser feito. Que no caso entraria a parte da alfabetização. Isso, né? exatamente. Com a alfabetização a gente ia poder ter certeza até que ponto isso comprometia ou não. Mas enquanto mãe eu só comecei, né? Google pra cima, Google. E aí comecei a ver até, tipo, que tipos de alimento eu podia dar pra ele pra aumentar a dopamina, já que o problema era, a princípio, que eu tinha certeza era esse, porque tinha um exame concreto, né? Fui buscar a homeopatia também. E aí, só depois de um período que começou realmente a ter uma série de dificuldades na escola, que a gente voltou no neuro, e ele falou, olha, agora sim, agora é hora da gente entrar com medicação e realmente tratar. Assim. Né? E como é que foi para você, Gugu, receber esse diagnóstico? Você tinha ideia do que era?
Então, no começo eu não sabia, né, muito o que era TDAH. Pra ser sincero, eu fui descobrir, acho que depois que eu tinha 7 ou 8, né, mãe? 7 anos já. 7 anos, mas eu tive diagnóstico com 6, né? Eu não sabia disso, mas aí no meu programa eu tinha falado com um amigo da minha mãe, que ele fala sobre o TDAH. E foi aí que eu entendi o que é o TDAH. Aí eu vi e aprendi um pouquinho sobre o TDAH. Entendi. Aí ele começou a entender as situações que ele tinha, né? Porque ele fala, ele sofria muito bullying, ele era nervoso, às vezes porque não dava tempo de terminar a atividade, né? Não sentia prazer em estar lá. Às vezes posso às vezes ficar olhando pro teto, pra parede, mas eu tô prestando atenção no que a professora fala, sabe? Só que às vezes as pessoas acham, ele não tá prestando atenção, entendeu? Aí isso me deixava um pouco pra baixo, né? Mas eu consegui conviver com isso e hoje eu tô lutando. Bastante e está conseguindo, né? Olha que legal. Você falou um pouquinho sobre a escola, eu também queria ouvir um pouquinho mais. Você relatou um pouquinho das suas maiores dificuldades, né? E como que foi? Bom, você estava na escola, sua mãe comentou, desde 1 aninho, né? Aí pensando aí no processo da alfabetização, que é mais desafiador, né? Porque quem tem o TDAH, imagina, ter que se concentrar, né, entender aí a metodologia, exige bastante, assim, digamos que um conhecimento mesmo do professor para conseguir acessar, né? Esse processo da alfabetização, como que foi para você? Então, foi bem difícil até, né, porque o TDAH, né, ele atrapalhou muitas vezes. E também, como eu tinha entrado na escola com 1 aninho, eu tava 1 ano adiantado. E como eu nasci em agosto, ou seja, eu tava 1 ano adiantado, aí, tipo, eu era o menor da sala, eu era que terminava por último sempre as atividades. Às vezes a professora colocava a gente em grupo para fazer alguma atividade. Eu era o último a se terminar. Mas eu consegui, né? Agora eu já consigo controlar, eu já consigo prestar mais atenção, terminar num horário certo. Junto com a turma, Isso né? mesmo. Eu se acostumei, mas no primeiro, no segundo e no terceiro ano, foram anos muito puxados pra mim, e os anos que eu tava descobrindo que eu tinha TDAH, que eu comecei a entrar com a medicação. Então, foi um pouco desafiador, tanto para mim, tanto para minha mãe. Imagino, né? E aí, você falou que você foi dando conta, foi desafiador, foi difícil, foi sofrido. Mas aí, você entrou com o medicamento, o médico entrou, né? Ele medicou. Com metilfenidato mesmo? Primeiro a gente entrou com Vivance. Ah, tá. E aí, porque na verdade ele chegou, até por conta dessa não aceitação e tudo, ele ficava muito nervoso. Chegou, né, e depressivo também, vamos dizer assim, né? O ânimo, né, da criança, tudo, quando ele começa a deparar com situações que não agradam, ele vai ficando... Ele começou desmotivado. Né? Ele chegava a falar, né, não diretamente quero morrer, mas a gente via algumas situações que aquilo doía enquanto pais. E a gente ouve falar tanta coisa e observa, né? E você fala, meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa? Tentando acessar isso nele, né? Sim. E aí entrou com o Vivance, que era um remédio um pouquinho mais forte, só que numa dosagem menor, tanto que a gente manipulava, só que também mexeu com ele, diminuiu a ansiedade até por um tanto, ele emagreceu um monte. Eu emagreci um monte. Eu era uma bolinha assim, ó, uma bolinhazinha, aí eu fiquei bem magrinho. Aí entrou a pandemia, aí eu voltei a ficar gordinho. Enfim. Mas daí o Vivance também deixou... Tinha altos e baixos, assim, com frequência. E aí a gente foi mudando. Hoje ele tá no Ritalina, no LA, numa dosagem um pouco menor do que precisaria pela questão de peso, de altura e tudo. Mas que a gente tá tentando equilibrar com outras coisas para quanto menos a gente puder usar
o remédio, depender da medicação, melhor. Só que a gente não pode deixar sem também, porque senão quem sofre é ele, né? E a gente também vendo, né? Exato. E as terapias? Foi sugerido fazer alguma terapia? Como que foi isso? Sim, na verdade, a primeira terapia foi a psicopedagoga, né? Até pra gente entender e começar a focar naquilo que realmente ele tinha dificuldade. Né? Ele tem algumas dificuldades de concentração e a gente sabe de N casos aí que, né, hoje, grandes especialistas, cientistas e tanto... Albert Einstein, né? Ele tinha TDAH e hoje em dia ele é super reconhecido como uma pessoa super inteligente com um QI avançado. Sim. Aí a gente entrou com a psicopedagoga justamente para isso, para trabalhar justamente as questões principais, né? Seriam as primeiras que precisavam ser, vamos dizer assim, resolvidas, né? E aí vem a questão da fono também, para trabalhar a linguagem. Entramos com o psicólogo, né? Para trabalhar justamente essa questão do emocional também, né? E isso realmente foi muito importante desde o início e até hoje a gente mantém. E além disso, as atividades, né? Que a gente, quando fala em terapia, a gente pensa na psicopedagoga, na fono, na TO, mas tem os exercícios, né? A natação, o taekwondo, que é uma arte marcial que trabalha a concentração, né? O futebol no início não foi muito sugerido, mas também ele não gostava muito, agora recentemente que ele tem demonstrado um pouquinho mais de amor pela categoria. Mas, enfim, o importante é dar algo para motivá-lo, né? E aí que entrou também a questão da TV. A gente, né, ele tinha TV que realmente era algo que ele ocupava o tempo, que ele pesquisava para estar lá, que ele queria entender do assunto que ele ia falar, ele queria fazer tudo aquilo que tinha que ser feito dentro do tempo, né? Inclusive era um programa ao vivo, então ele tinha que trabalhar muito essa questão da concentração. Tinha 8, 9 anos, né? Ele estava apresentando um programa ao vivo de 1 hora. 7, 8, olha só. E eu gostava muito daquilo, né? E teve vezes até que eu falei que eu não queria estudar, que eu queria apresentar o programa, né? Mas ele gosta de estar lá hoje, para ele não é um problema. No começo, ele não queria ir, entendeu? Não queria mas não mesmo. é que ele não queria a escola, ele não queria estar com os amigos, ele não queria estar vivenciando aquela situação de desprezo, de ser menosprezado. Se falassem, né, que teria TDAH, que isso é um déficit de atenção, que a pessoa não tem dificuldade em prestar atenção, eu seria chamada de burro. É mesmo. De desinteligente. É mesmo. Aí eu não queria ficar na escola. Eu queria fazer o que eu gostava. Eu queria só ficar apresentando o programa, mas hoje em dia, né, eu agora gosto bastante de estudar, também porque eu quero se profissionalizar, né, nessa área e eu preciso estudar, porque eu sou criança e criança tem que estudar, né? E também quero fazer algumas faculdades, como jornalista. Que legal! De mídia, né? Então, eu tô se esforçando cada dia mais, estudando. Tamo aí. É isso aí, tá seguindo no caminho certinho. E me conta, Shirley, o envolvimento dos pais no dia a dia. Porque assim, vocês deixaram bem claro que o uso do medicamento junto com as terapias... falando hoje, quantos anos você tem hoje, Gu? Hoje em dia eu tenho 10 anos. Você está com 10 anos. Então, assim, descobriu com 6. Você está com 10. Então, olha por quantas terapias vocês passaram. Né, o envolvimento da família também é importante. E a sua fala reflete para mim o resultado dessas terapias. Né? Você está motivado, você está gostando de ir para a escola, você tem o seu trabalho que você gosta, né? Então, assim, resultado desse combo, né? E o envolvimento dos pais, Shirley, como que é no dia a dia para vocês? Porque, assim, a gente entende que criar um filho demanda, né? Se a gente quer fazer a coisa bem feitinho, exige muito da gente, né? E como que é com uma criança com TDAH? Na verdade... desafiador ao quadrado, vamos dizer assim, né? Porque, assim, além de toda aquela dificuldade de birra e disso, a gente sabe que às vezes ele não tá fazendo aquilo porque ele não quer. Simplesmente, Gustavo, faz isso pra mim. Gustavo não se mexe.
Gustavo, faz isso pra mim. Gustavo não se mexe. Então a gente começou a entender que, calma aí, ele precisa repetir aquilo que a gente falou. Entendeu? Ele precisa acionar isso dentro dele. A gente criou uma metodologia de um quadro. A gente tem 2 quadros enormes, né? Que a gente colocou no corredor da casa. Que é um com a programação semanal. E uma mensal. E uma mensal. A mensal é pra gente ver um pouco a longo prazo ali, algumas atividades extras que não é cotidiano. Algumas a gente usa bastante coisas que são, tipo, específicas, que não são da rotina fixa, né? Às vezes... Um médico, um entrevistado, um evento, né? Algumas coisas assim. Aí no semanal, aí eu já coloco lá as minhas aulas que eu vou ter no dia. Esse dia eu vou ter 2 aulas de português, uma de matemática, educação física, tá. Aí eu coloco lá, aí de tarde eu coloco o dia que eu vou apresentar o programa, um dia que eu vou fazer o meu inglês, a minha natação. Aí o semanal ajuda a gente a saber o que a gente tem todos os dias. E aí a família toda sabe exatamente o que ele tem para fazer. Mas o que é legal? Que além dele estar olhando para isso todo dia, vai lembrando ele do compromisso dele. Todo mundo de casa sabe qual que é a rotina dele daquele dia. Então, Gustavo, tá na hora de você tomar banho. Gustavo, vai tomar banho. Então, enfim, a gente vai moldando, né, ferramentas dentro de casa para estar incentivando ele, para estar forçando a pensar, né? Não, é hora de ler. Não, você vai fazer isso agora, porque a hora, sabe assim, às vezes precisa ser um pouco mais incisivo. Acontece tudo perfeito? Não. Por mais suporte que a gente tem, de vez em quando tem que falar para ele, você explica, né? Vai. Mas e com isso, com tudo, realmente, né, as coisas vai ficando mais leve e vai acontecendo. Sim. Essa questão da dosagem do medicamento que você comentou, isso veio de uma orientação médica? De reduzir, de deixar um pouco menos do que... Mais ou menos. O médico, ele fala pra mim, porque um pouco é os pais que aguentam, né? Porque seria muito cômodo pra mim, enquanto mãe, dar uma dosagem maior, deixar ele mais tranquilo. Eu teria menos trabalho. Quanto mais medicação ele toma... Por isso que eu acho que muitos falam da questão do Ritalina como dopar a criança, né? Porque, de certa forma, toda medicação... né? Ele vai ter um efeito. Vai ter algum efeito. Então, por exemplo, a gente trabalha com uma medicação que ele tem um período de duração do efeito. Então, o que eu poderia fazer? Dar um segundo para dobrar o tempo. Não. O tempo da escola eu não tô lá, ele precisa estar concentrado. Esse período eu preciso da medicação. Em casa, aí a gente vai se adaptando. Usando ferramentas como esse suporte, né? Ser um pouco mais incisivo. Trocando, você vai fazer isso desde que você faça isso primeiro. Nessa situação. Aí o médico fala, dá pra aguentar? Tá bom assim? Né? Então, se eu falo, não tô dando conta, eu digo por mim, né? Ele fala, olha, relação de peso poderia ser. Mas você tá dando conta? Chega no final de semana, por exemplo, ele não tem compromisso com a TV, ele não tem compromisso com a escola, é um dia livre. Então, eu não dou a medicação dele. Por quê? Porque ele passa. Livre, né? Não é igual um antibiótico, que se você pular um dia, vai fazer mal. Não. O remédio é para trabalhar naquele período. Então, a gente dá no momento que realmente mais... precisa. Ele precisa focar, né? Exatamente. No caso da escola, vai dando mais qualidade para você. Eu sempre tomo assim, a última coisa que eu faço antes de entrar no carro pra ir pra minha escola é o remédio. Meu pai ou a minha mãe, quando sempre me levam, já fala assim, já tomou o remédio? Aí eu falo, não, daí eu já vou lá, tomo rapidinho, e aí a gente já vai, né? Na minha escola. E o remédio, ele me ajudou bastante a se concentrar, né? E eu acho que ele faz um efeito muito bom pra mim, pra eu conseguir se concentrar mais na aula ou em alguma atividade que eu tenho no dia. Com certeza. E eu vejo assim que todo esse investimento, né, feito em você, né, na parte de medicamento, na parte de terapias, estão dando tanta qualidade para você hoje e que vai dar mais qualidade para você ainda na vida adulta. Então você vai chegar onde você quer, né? E você tá dando show, né, nessa infância, cheio de compromisso, mas sendo criança, trabalhando, mas aproveitando a infância,
fazendo uma coisa que você gosta, que eu acho que isso é o mais importante. É o mais importante. Né? Então, mas tá trabalhando, mas ele é o que motiva. Ele é como qualquer outra atividade. Tem gente que se motiva com o balé, tem gente que se motiva com futebol. É tipo assim, vamos pegar assim um exemplo. Uma criança que ela gosta de futebol, ela quer ser um jogador de futebol profissional no futuro. O que ela precisa fazer? Ela precisa fazer aula de futebol, precisa praticar. Bastante. É a mesma coisa. Eu quero ser um jornalista, eu quero ser um ator. Eu só tô começando, né, a minha carreira e né, eu tive, né, a opção de apresentar um programa, né, e apresentar o programa, né, como ser um ator, ser um jornalista, né, um apresentador de TV é sim uma profissão, é um trabalho, e como eu sou criança, minha mãe, ela tem uma carta, né, uma autorização do juizado do menor para eu poder apresentar o meu programa, e eu preciso ter notas boas na escola para eu poder, né, apresentar o programa, como a minha mãe tinha falado. Por isso que o programa me motiva, né, em tudo, e também na escola. Por isso que o programa é essencial para mim. Nossa, achei muito importante você falar isso, viu? Acho que é bem importante mesmo esclarecer, né, de ter essa autorização. Isso, né? Isso é bem importante mesmo. Tem todo um processo do juizado de menor junto, né? Porque é criança, é trabalho. Sim. Então, ele se acompanha a questão, né, do brincar. Ele não pode deixar de ser criança, ele não pode deixar de estudar. Tem que ter um bom desempenho na escola, né? Realmente para poder estar ali. Porque, enfim, se percebe que algo está prejudicando, então eu perco essa licença, vamos dizer assim. E aí eu não posso, então... É mais uma... Aí, quando criança, daí eu não vou poder aí mais apresentar o programa. Daí só quando eu for adulto, né? Você está conseguindo administrar bem isso, né? Você tem uma família aí muito, muito presente, que faz toda a diferença, né? Que fizeram aí, fazem um investimento e te nutrem, né? Emocionalmente, fisicamente. Então, você vai chegar onde você quer. Você vai ser o jornalista, você vai ser ator. Eu não tenho dúvida disso. Obrigada. Eu agradeço demais a presença de vocês. Foi lindo demais conversar e conhecer um pouquinho mais da sua história, Gugu. Obrigada. Nós que agradecemos o carinho de sempre. Para quem não sabe, né, nossa primeira pedagoga foi a Fernanda. Então foi de extremamente importância, né, os primeiros laudos, os primeiros acompanhamentos, né, entender. Eu lembro muito bem quando você chegou para mim, né, e expunha o que estava acontecendo, né, que eu tinha, até eu lembro na questão da mudança de série. Olha, a família, se tomar essa decisão, vai ter que tá ciente do que tá fazendo. Então, sempre nos orientou de forma, né? Hoje a gente não tá o tempo todo com você, né? Tem uma outra profissional que acompanha neste momento, mas a gente admira demais e sempre que pode, né? E eu acho que, assim, toda criança, ela, independente de ter TDAH, de ter qualquer coisa, é muito importante o acompanhamento do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo e principalmente de um psicólogo, né? Para entender. Ainda mais no mundo que a gente está hoje, não dá para dizer que o pai e a mãe conseguem dar toda a atenção e escutar. Isso é até uma carga pesada, né? Pode partilhar tudo isso, né? Exatamente. Precisa desses profissionais, dessa rede de apoio, né? E eu acho que buscando essa ajuda que você e seu marido fizeram, que vocês estão dando toda essa qualidade para ele, né? A gente tem que tirar essa super capa de super mãe e super pai, que a gente não é isso. Somos seres humanos e que a gente falha, né? Então a gente tem que buscar ajuda mesmo. Exatamente. Né? E aí fica leve para todo mundo. Assim, pra gente, enquanto pai... Se para eles, né, enquanto criança que está se desenvolvendo. E então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Né? E por isso a gente gosta que sempre, né, que você pode estar no programa, nos orientando, porque a gente gosta de dividir também, não só essa situação, mas ajudar diversos pais aí em todas as situações a serem, né, melhores pessoas, melhores pais, melhores filhos, melhores famílias. Isso mesmo. Muito obrigado, Fernanda. E eu e a minha mãe estamos muito felizes de estar aqui, né, e ter falado sobre esse assunto. Obrigada, Gugu. Obrigada, gente.